Não sei como eu posso falar isso. Tá tudo bagunçado. Ô Ti, fala baixo! Oi people, tudo bem? E hoje o assunto é vegetarianismo e veganismo. Você sabe a diferença entre esses dois termos? Tem também as perguntinhas que vocês mandaram para a nutricionista Maria Eugênia, ela vai tirar as principais dúvidas e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, como tem sido o meu processo e o porquê dessa decisão. O vídeo está muito legal, então não sai daí! Antes de começar o vídeo, não se esqueça, se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa aí seu like, continua comentando, ativa o sininho. E quero aproveitar também, coloca aí, Pedroca, aqui assim. Meu Instagram, me segue lá, @linecapelli, eu posto todos os dias um pouquinho da minha vida com o Luca, dúvidas, questões, trocas de experiências relacionadas à maternidade, lifestyle. Eu adoro interagir com você, então me segue lá, tá bom? Bom, vegetarianismo e veganismo, né? Qual a diferença entre esses dois termos? Eu também não sabia. Resumidamente, de uma maneira mais fácil pra gente entender, a principal diferença é que no vegetarianismo diz respeito a uma questão alimentar, né? Quem é vegetariano não consome nada, não come nada, né, de origem animal. Já o vegano é uma questão mais de estilo de vida. Além de não comer nada de origem animal, eles também não utilizam nada que vem dos animais no que diz respeito a roupas, calçados, produtos de higiene, cosméticos. Então ele é mais complexo, mais restrito e mais completo, né? Dentro do vegetarianismo ainda existem subcategorias. O ovo vegetariano, que não come nenhum tipo de carne animal, mas ainda assim consome o ovo. Lacto-vegetariano, que como o nome diz, não consome nada de origem animal, a não ser os derivados do leite, então queijo, pães, manteiga, e o vegetariano, que é o completo, não consome nada de origem animal. E antes de compartilhar um pouquinho da minha experiência e a razão pelo qual eu decidi me tornar vegetariana, eu queria deixar bem claro que o meu intuito é realmente só plantar uma sementinha aí atrás para vocês refletirem sobre o assunto, tá, gente? Eu não tô dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém por ter tomado essa decisão na minha vida, assim como foi um processo natural para mim. A partir de um pequeno questionamento, eu achei que seria interessante trazer isso para que vocês possam também pensar a respeito. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu tenho um amor muito grande aos animais, uma conexão muito forte com eles, e isso faz muito tempo, desde que eu era bem pequenininha, e esse foi o principal motivo para eu ter tomado essa decisão, exclusivamente por amor aos animais, por respeito, por empatia, por compaixão aos animais. E por que que isso aconteceu agora, né, depois de 30 anos, vamos falar 20 anos, né? E aí que tá, é esse o X da questão, foi por esse motivo que eu resolvi compartilhar com vocês. Hoje, muito mais do que antes, esse assunto está na mídia, as pessoas estão abraçando mais essa causa, mas até então a gente não se questionava muito sobre esse hábito. Era um hábito, era normal, era comum. Eu me lembro, inclusive, na escola, a gente aprender sobre a cadeia alimentar, o ciclo, né? A vaquinha come a graminha e aí a gente come a vaquinha e tá tudo bem, ninguém questionava. Então, pra mim, desde então era uma coisa normal, fazia parte da nossa rotina, do nosso hábito. E a partir de um certo momento, né, quando o Thiago decidiu ser vegetariano, ele trouxe essa questão para dentro de casa. Como eu falei para vocês, foi um processo natural, ele nunca forçou nada, mas é um pouco que inevitável a gente não se envolver, até porque a gente mora junto, tá debaixo do mesmo teto, mas ele sempre compartilhou comigo as experiências, o que ele pensava, e eu comecei a me questionar. Se eu amo tanto os animais, se eu amo o meu cachorro mais que tudo, ele é quase uma pessoinha ali para mim, qual é a diferença do meu amor ao cachorro, mas eu não tenho amor à vaquinha, não tenho amor ao porquinho, eu não tenho amor à galinha? E isso é uma questão que é conflitante na nossa mente, porque eu tenho certeza que você aí que está me assistindo também ama os animais. Quem não ama, não é verdade? Inclusive, se você estiver andando na rua e se você vê qualquer pessoa cometendo qualquer barbaridade, né, com qualquer animal, que seja um passarinho, você se revolta, porque não é da nossa natureza, né, esse comportamento agressivo com o próximo, com os animais, enfim. Então eu comecei a me questionar sobre esses meus hábitos. E peraí, eu amo os animais, mas tudo bem, assim, eu sacrificá-los simplesmente por um capricho, por um gosto? Porque é aí que tá outro X da questão. É por isso que eu falei para vocês sobre a importância do conhecimento, de buscar informação. Não é necessário, até então a gente podia falar, não, a gente precisa da proteína, a gente precisa dos animais para sobreviver.
Mas não, isso é um mito que foi desmistificado. E se vocês pesquisarem aí, existem estudos que nos mostram isso. Nós temos outras fontes, outras maneiras. Para mim, foi uma questão de coerência, na verdade. Se a gente ama os animais, se já foi comprovado que nós não precisamos da proteína animal para sobreviver, para viver, então por qual razão a gente consome, a gente sacrifica, a gente faz mal a esses pobres animais? Eu sei que o buraco é muito mais embaixo, é uma questão de desmistificar mesmo uma ideia, né, que já está moldada pela sociedade há tantos anos, mas vale a pena refletir sobre isso, né? Não é fácil, é um processo, justamente por isso, porque a gente está acostumado e tudo que é novo na nossa vida acaba levando um certo tempo, né, pra gente virar a chavinha ali do hábito do dia a dia, mas eu consegui. Então, desde fevereiro, assim que o Luca nasceu, eu fui fazendo esse processo aos poucos. Primeiro deixei de comer a carne vermelha, depois eu fui, né, diminuindo a carne branca, tirei o frango, consumia só o peixe, até que então eu não consumo mais nenhum tipo de carne animal. Porém, eu ainda sou na categoria lacto-vegetariana, eu ainda estou no processo, ainda consumo derivados do leite, né? Então queijo, manteiga, e se você parar para pensar assim, muitas coisas que a gente nem imagina contém leite. Então é um processo. Mas cada vez mais a indústria está se adaptando para essa nova realidade. Então a gente tem várias opções que são deliciosas, gente. E eu tinha esse preconceito, né? Esse preconceito. E antes de experimentar, já falar, não gosto, vegano, não gosto. Mas tem cada coisa deliciosa, juro. Prometo para vocês, é muito gostoso. Mas para que não haja nenhuma dúvida, eu convidei uma especialista no assunto, minha prima querida Maria Eugênia, nutricionista, e ela vai tirar as nossas dúvidas. Eu selecionei 5 perguntinhas que vocês enviaram para mim lá no Instagram. Então vamos ver, vamos aprender um pouquinho, vamos ver o que ela tem para contar pra gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Eugênia Capelli, sou nutricionista e hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas sobre nutrição vegetariana. A primeira dúvida é se vai faltar algum nutriente seguindo uma alimentação vegetariana, sobre as proteínas e a B12. Não vai faltar nenhum nutriente seguindo uma alimentação vegetariana. As proteínas, elas estão em todos os alimentos e a combinação deles que vai ter esse aporte nutricional. Uma combinação perfeita para uma proteína completa são os cereais e as leguminosas. Então, sempre combinando uma fonte de cereal com uma fonte de leguminosa, você vai ter essa proteína completa. Um exemplo básico é o arroz e o feijão, é uma quinoa com uma lentilha, então sempre juntando o grupo das leguminosas com o grupo dos cereais. Sobre a B12, o ideal vai ser sempre estar dosando os níveis de B12 nos exames de sangue para ver se está dentro do normal. Caso não esteja dentro do normal, precisa ser suplementado. A B12 é a única vitamina que não vai ser encontrada nos alimentos de origem vegetal. A segunda dúvida é sobre as mulheres grávidas, se elas podem ser vegetarianas sem ter nenhum déficit de nutrientes. As mães podem sim seguir uma alimentação vegetariana. Uma alimentação vegetariana adequada, ela pode ser seguida em qualquer fase da vida, então não vai faltar nutriente. As únicas vitaminas que vão precisar ser suplementadas são as que já são suplementadas em qualquer mãe, onívora ou vegetariana. Sobre o leite da mãe vegetariana, o leite da mãe vegetariana, ele não é fraco, ele é um leite tão forte quanto o leite de uma mãe onívora. A pergunta número 3, uma dúvida frequente é sobre a ingestão de leite relacionada à ingestão de cálcio. Uma alimentação sem leite não vai faltar cálcio. O cálcio ele está presente em outros alimentos de origem vegetais, como por exemplo folhas verdes escuras, tem cálcio no gergelim, no tahine, então você vai encontrar o cálcio em outros alimentos que não sejam só o leite. Então é só ter uma dieta adequada, equilibrada, que não vai faltar cálcio e seus ossos não vão ficar fracos. A quarta pergunta é sobre as proteínas, né? Como a gente pode substituir elas no reino vegetal. Então, exemplos que eu já disse na primeira pergunta é sempre conciliar o cereal com a leguminosa. Então, boas fontes de proteína, onde você mais vai encontrar proteína no reino vegetal, são nas leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, o tofu, são ótimas fontes. Sempre também podendo complementar com alguns vegetais que são ricos em proteína, como por exemplo
brócolis, também a quinoa, que é um pseudo cereal, tem bastante proteína. Então sempre uma dieta no final do dia ela vai estar bem equilibrada em proteína com essas fontes alimentares. A quinta pergunta é sobre a soja. Sempre teve um mito em cima da soja que ela poderia ter um efeito hormonal, né, agindo como um fito-hormônio. Mas isso também é um mito, porque a soja ela tem vários benefícios para a saúde, ela é uma fonte super rica de proteína. O único problema é a questão de ser transgênica. Então é uma coisa que sempre tem que ter atenção para estar escolhendo a soja não transgênica e orgânica, mas ela não age como um hormônio, pelo contrário, ela tem fator protetor em câncer de mama e de próstata. Bom, gente, viu só? Muitas coisas a gente não faz simplesmente por não ter a informação correta. A chave de tudo é buscar o conhecimento. Pesquisem, vá atrás. Se vocês conseguem ver só que às vezes abrindo um pouquinho a mente, pensando um pouquinho além, a gente consegue ter uma visão muito maior de uma coisa que está pré-moldada na nossa sociedade, mas que a gente não precisa seguir com a maioria, né? Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, vamos tentar cada vez mais evoluir o nosso ser, né? Praticar o bem ao próximo e principalmente, e também, e por que não, aos animais. Então essa foi a minha ideia, o meu intuito de compartilhar com vocês dessa minha experiência e plantar aí a sementinha para que vocês também se questionem e de repente, se isso tudo fizer sentido para você, que ótimo! E se não fizer, não tem problema, cada um tá no seu tempo, no seu processo, mas o importante é que você tome as suas decisões conscientemente, que você busque as razões e os motivos. Não vamos simplesmente achar e acreditar no que nos contaram. Será que é verdade? Vamos aproveitar que aí a internet está aí facilitando, né, o acesso a tudo. A gente tem informação 24 horas por dia, então a gente tem como ir atrás, diferente dos nossos avós, dos nossos pais, né? Então vamos usar isso ao nosso favor, a favor do próximo, a favor dos animais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele é um vídeo mais segmentado, mas eu fiquei muito feliz que quando eu coloquei lá no Instagram, muita gente se manifestou e mandou as perguntas e tinha um interesse, que de certa forma esse vídeo possa ter tocado seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo com carinho pra vocês.